Eu considero a função de banker a evolução ou de um assessor de investimento ou de um gerente bancário. Em mercados mais maduros como o americano e europeu, 80 a 90% do mercado já funciona de uma forma onde o assessor é o banker e trabalha exatamente da forma que eu vou descrever para vocês. Meu nome é Luiz Alegro, sou head da área comercial dentro da Solid Capital, uma das melhores gestoras quantitativas dentro do ecossistema da XP. Fique comigo até o final, vou te explicar em detalhes o que é preciso para se tornar um banker, quais são os pré-requisitos e o que você não pode deixar de saber para que possa dar o próximo passo no seu desenvolvimento profissional. Alguns anos atrás, a função de banker era praticamente exercida pelo próprio gestor. Sim, sem dúvida. Nos ditos family offices, a proposta do gestor era não só fazer a gestão de grandes somas de dinheiro para poucas pessoas, mas também fazer toda a interlocução comercial, ou seja, a manutenção do próprio cliente, a identificação do perfil e assim por diante. Então não havia muito espaço para a profissão de banker. O que a Soli fez nos últimos anos foi investir maciçamente em controles, em automação, em plataforma, em sistemas, para que a mesma qualidade da gestão pudesse ser estendida para uma massa gigantesca de investidores. A função principal do banker é realizar a prospecção de clientes, analisar o investidor do perfil de risco e liquidez, entender muito bem isso, porque é baseado nisso que o banker também vai fazer a alocação dos recursos disponíveis segundo a visão do gestor. Quando um profissional quer investir seus recursos, é normal que ele procure alguém especializado no mercado financeiro. Nesse ponto, não só a especialização é muito importante, mas como também a ausência ou a isenção na prestação de serviço. O investidor tem que ter a certeza de que as orientações que você, banker, irá passar a ele são de fato isentas, são de fato alinhadas, 100% alinhadas com o que o investidor procura como objetivos de investimento. Quais são os pré-requisitos para você se tornar um banker? Eles não são muitos, mas são muito importantes. O primeiro deles, ter conhecimento de mercado, conhecimento do mercado financeiro. Isto é tão importante porque o responsável pela elaboração da carteira, pelo portfólio de investimento, é o gestor CGA. É nele que a equipe de bankers se apoia para consultar e saber que cesta de produtos cabe a cada perfil de investidor. Mas é importante que você, como banker, saiba explicar com propriedade o porquê foram feitas aquelas escolhas, o porquê foram alteradas determinadas escolhas, e explicar as diferenças entre um produto e outro. Cabe a você passar esta segurança e tranquilidade ao cliente final. Você é a interface humana entre o investidor e a gestora. O segundo ponto, tão importante quanto o primeiro, é ter foco no cliente. Isso não é um jargão. O segundo pré-requisito de um banker é ter foco no cliente. Não, isso não é um jargão. Foco no cliente mesmo. Uma gestora, ela se remunera através de uma taxa de administração anual, que é uma taxa cobrada sobre o total do patrimônio net para que a gestora possa prover a gestão dos recursos, a gestão do patrimônio do cliente final. Não há necessidade de oferecer produto A ou produto B, ou estrutura A, estrutura B. Ou seja, o nosso único parâmetro de avaliação é quão bem são nossas recomendações, nossa gestão e quão alinhadas elas estão com o propósito de investimento do cliente final. Então, a gente não tem outra escolha. Ou a gente tem foco no cliente final, ou eu não consigo fazer uma boa prestação de serviço. A gente cobra isso dos nossos bankers. O terceiro requisito é tão importante quanto os demais, e ele vale para muitas áreas da nossa vida, que é a resiliência. A função banker é uma função relativamente nova no país.
talvez em torno de 3% de toda assessoria realizada no Brasil é feita dessa forma, enquanto em outros países mais maduros já chega a 90%. E eu não tenho dúvida que a gente vai chegar lá. Mas para que a gente chegue lá, é importante um pouco de resiliência nessa trajetória. Reforço que não é necessária nenhuma certificação para ser um banker. Lembre-se, a responsabilidade pela definição da carteira de investimentos é do gestor CGA. Portanto, não é necessário ter Ancor, CPA 10, CPA 20, CFP, nada disso. Basta conhecer do mercado, basta ter foco no cliente, basta ser resiliente o suficiente para montar a carteira que você acha que atende às suas necessidades. O primeiro passo consiste numa análise um pouco mais fria, entender do seu currículo qual foi a sua trajetória no mercado financeiro, qual é o tamanho da sua carteira, por quais empresas passou. Isso vai nos dar uma ideia de quem você é. É lógico que isso não reflete quem você é, mas nos dá uma ideia do que você fez para chegar até aqui. O segundo passo para você se tornar um banker dentro da Solid Capital é uma entrevista comigo. Essa entrevista é feita online, por vídeo, onde eu tenho condições de avaliar um pouquinho mais da sua postura, um pouquinho mais da sua oratória, entender um pouquinho mais do seu currículo histórico e garra, o quanto você deseja realmente trilhar e evoluir na sua carreira financeira. O terceiro e último passo consiste numa entrevista com o próprio gestor. Ele tem experiência de sobra na gestão de investimentos e vai querer saber de você se você consegue entender o que ele está vendo e replicar para o cliente final. É importante que você entenda com profundidade o que ele viu para montar aquela carteira e saiba explicar com propriedade e confiança a visão do gestor para o cliente final. É esse elo que você tem que cumprir. É esse elo que trará a segurança necessária para que o seu investidor possa aplicar os recursos conosco. Quais são os produtos financeiros que um banker costuma vender? Um banker não costuma vender nada. Sou estranho. Mas, dentro da gestora, a gente faz parte do ecossistema da XP. Então, a gestora tem acesso a todos os produtos disponíveis na prateleira da XP. Então, a gente pode compor uma cesta de produtos com qualquer produto disponível nesta prateleira. E como é que a gente escolhe? O gestor, olhando para todos os produtos disponíveis, calcula a rentabilidade líquida de cada um deles e, segundo a sua visão, alinhada com os interesses de cada investidor, escolhe os melhores, escolhe os mais rentáveis dentro de cada classe. Veja aqui, eu não toquei em nenhum minuto numa palavra que é muito bem conhecida por você, assessor, que é o ROA. Isso não faz parte da vida de uma gestora. A gente se remunera, lembre-se, através da taxa de administração anual cobrada mensalmente. Não me importa qual é o ROA de cada produto. Eu sempre busco o melhor produto, o produto mais rentável dentro da classe de risco adequada ao meu cliente para oferecer, para fazer a gestão da carteira dele. E quais são os possíveis caminhos para um banker? Um banker dentro da Solid Capital pode trilhar 3 diferentes caminhos. O primeiro deles é crescer em importância e notoriedade como o próprio banker. Ou seja, você vai crescer a sua carteira, crescer as suas responsabilidades e ter mais autonomia na gestão até dos próprios investimentos para o seu cliente final. Esse é o mais lógico talvez. O segundo possível caminho é você, com suas características de liderança, montar a sua própria equipe. Então você recrutar, manter e gerenciar bankers júniores ou plenos abaixo da sua estrutura. Funciona como uma pequena unidade de negócios dentro da própria gestora, onde você é o responsável comercial por aquela equipe. O terceiro possível caminho dentro de uma gestora é, imagine que você vá se especializando, vá se certificando cada vez mais e chega ao ponto que você também é
certificado como CGA, como um gestor de recursos. Então você eventualmente para de trabalhar como um banker e eventualmente passa para o lado de cá, vem trabalhar como gestor, provendo suporte a toda a estrutura. A Solid Capital foi fundada há 4 anos atrás com foco em pouquíssimos investidores com grandes fortunas, como se fosse uma pequena family office. A gente cresceu e investiu muito em tecnologia ao longo desse percurso. Um dos nossos gestores é certificado em Londres em processos quantitativos, ou seja, ele desenvolve estratégias baseado em modelos matemáticos. A Solia é forte nisso. Inclusive, é uma das principais gestoras quantitativas do ecossistema da XP. Um dos fundos quantitativos da Solid Capital, muitos deles fechados ou exclusivos, mas um deles, que é aberto, é 5 estrelas pela Morningstar. Morningstar é uma entidade independente, sediada em Chicago, que analisa e qualifica fundos de investimento. O mercado de assessoria ou soluções financeiras é extremamente exigente e extremamente complexo. Por isso, a gente acredita que é importante que você tenha um ambiente propício a desempenhar a sua função. Que você, uma vez dentro da Soli, faça parte desse time, com o gestor ao seu lado, para que a gente possa prover a melhor qualidade de serviço financeiro possível no mercado nacional. Quem são os profissionais que buscam a carreira de banker? Os profissionais com maior taxa de sucesso na função de banker são próprios AIs de escritórios de agentes autônomos vinculados à própria XP, por alguns motivos. Já conhecem os produtos disponíveis na prateleira, já sabem falar de mercado financeiro e conhecem boa parte dos sistemas utilizados pela Solid Capital, que é uma gestora também pertencente ao ecossistema da XP. Uma vez que esses AIs sejam aprovados no processo seletivo, também é bastante tranquilo migrar os clientes vinculados ao escritório, passando para baixo da gestora. O impacto para o cliente final é quase nulo. O ganho se dá na prestação de serviço através de uma gestora e de um gestor CGA, com o intermédio do banker, você. Como funciona a remuneração de um banker? Em uma centena de entrevistas ficou claro para mim que a remuneração de um banker é normalmente de 2 a 4 vezes superior a que o AI, com o mesmo tamanho de carteira, teria de remuneração num escritório de agente autônomo. Importante dizer que esta remuneração não depende de girar a carteira do cliente, não depende da venda de produto A ou produto B. Essa remuneração, lembre-se, é cobrada segundo uma taxa de administração anual cobrada mensalmente. Se o trabalho de banker fez sentido para você, e eu acho que sim, se você realmente acredita que ela é a próxima evolução, é o próximo passo na carreira de um assessor de investimentos, assim como lá fora já é realidade, não deixe de me enviar um e-mail com o seu currículo ou o link para o seu perfil no LinkedIn. Não esqueça também de colocar qual é a sua carteira atual. Espero que você passe nesse primeira análise e venha conversar comigo para que eu possa entender um pouco melhor o seu perfil profissional, aonde você pode agregar, sanar as suas dúvidas e tê-lo na minha equipe. Aguardo o seu contato.